você de casa, obrigada pela sua audiência. Eu sou Noêmia Frazão e começa agora aqui na nossa TV Educativa o nosso programa Amigas de Negócios. Lembrar você que nós temos um programa de retomada da economia, com eventos de networking, feiras. E para você entender mais, entra lá nas nossas redes sociais, Rede Amigas de Negócios, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você vai poder se conectar com várias mulheres empreendedoras e fazer aí grandes eventos de rodada de negócios. E também chamar a sua atenção que se você perdeu aqui algum programa do Amigas de Negócios, você pode assistir de novo. Lá no nosso canal do YouTube tem Rede Amigas de Negócios. Entra, começa já a seguir, encaminha esse programa aí para aquele amigo, para aquela amiga que empreende. Com certeza vai se sentir motivado a empreender, porque aqui nós trazemos histórias reais do mundo do empreendedorismo. E hoje, antes de começar a nossa entrevista, eu quero, claro, chamar aquele quadro incrível que a Tatiana Deboni traz para você, Dicas Empreendedoras. Vamos assistir? Seja bem-vinda ao quadro Negócio de Sucesso. Eu sou Tatiana Deboni, proprietária da JL Gold, a maior loja de atacado do Mato Grosso do Sul. Meu objetivo aqui é fazer você ter um negócio de sucesso. Esse é o 4º episódio da nossa série e hoje eu vou falar sobre o 3º passo para você alcançar uma empresa autogerenciável, que é a liderança. Existe uma grande diferença entre um chefe e um líder. O chefe conduz pela imposição, apelação ou agressividade. Já um líder libera com perguntas poderosas, com compreensão e com amor. Você que está buscando ter uma empresa autogerenciável deve ser um líder ativo e que acompanha o seu liderado, ou seja, um líder que, ao invés de falar o que tem que fazer, deve mostrar, fazer e direcionar o liderado junto com ele, até que ele consiga estar realizando a sua função sozinha. Isso é fundamental para manter a cultura da empresa, porque o liderado vai seguir os processos conforme o líder direcioná-lo. É dever do líder também fazer o PDI. O PDI é um plano de desenvolvimento individual. Ele é aplicado em empresas como método para estabelecer, acompanhar e desenvolver as competências dos seus funcionários. Ou seja, o PDI nada mais é do que um planejamento individual com os objetivos definidos, que devem ser cumpridos a curto, médio e longo prazo. O PDI se aplica tanto a funcionários como futuros líderes, gestores e especialistas das empresas. É um fator decisivo na evolução individual de cada um, servindo de guia prático para desenvolver competências e habilidades. Aí, gestora, eu te pergunto, você está sendo chefe ou líder? No próximo episódio, eu vou falar do 4º passo para ter uma empresa autogerenciável, que é a gestão. E na edição de hoje, a nossa convidada aqui ao programa é a Catira de Cali, sócio proprietária da Grão em Grão Ecocomércio. Catira é casada, tem 3 filhos, formada em farmácia, já atuou na área hospitalar e também hoje empreende com a Grão em Grão. Ela, que também trabalhou no ramo de roupas fitness, é uma super empreendedora e também uma esportista do beach tênis. Para você entender mais sobre essa grande história, quero te convidar a acompanhar aqui a nossa entrevista, tá? Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite, que deu certo, né, amiga? Pois é, até que enfim deu certo. E marca aqui, marca lá, e não vou poder, e essa eu também agenda fico ruim. louca. Meu Deus, graças a Deus deu tudo certo. Sim. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, claro, né? Porque você é uma super empreendedora e não tem aqui em Campo Grande ou em Mato Grosso do Sul que não conhece você através da sua empresa. E vamos falar um pouco sobre o seu esporte do beach tênis, que você entrou aí para essa tendência, tem entrevistado aqui várias mulheres empresárias que adotou esse esporte até, né, como ritmo de vida. Sim. Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso também. Certo. Vamos falar um pouco sobre você. Como e quando você iniciou com a Grão em Grão? Então, em 2013, eu e uma amiga, minha sócia, né, a Lívia, a gente se formou em farmácia e em 2006 nós nos formamos. E desde então eu fui para trabalhar para a área hospitalar, ela foi para a área de manipulação e a gente perdeu um pouco o contato. Até fui embora para Santa Catarina, morei um tempo lá e retornei para cá, para o Mato Grosso do Sul. E um dia a gente conversando e ela falou para mim assim, Catira, eu tenho uma ideia
de abrir um mercado saudável, que funciona dessa forma, porque todos os produtos, ela estava nessa fase de alimentação sem glúten, sem lactose, e aqui em Campo Grande não tinha. Então, ela tinha que buscar tudo isso em São Paulo. E tinha uma dificuldade, né? Então, a gente viu uma oportunidade de negócio. E ela chegou para mim... Mas você acredita que essa visão dela veio porque também ela teve contato com a manipulação dos medicamentos? Não, acredito que não. Hábito Isso foi dela. um plus depois para a gente agora, né, no ecomercado, mas não por essa questão. Ela estava passando por um processo de emagrecimento. E nesse processo de emagrecimento, ela tinha que tirar o glúten dos alimentos. E aqui em Campo Grande era muito difícil achar esses produtos. Então, ela tinha que comprar pelos sites de São Paulo, de outras cidades, para chegar até Campo Grande. E foi aí que ela viu essa oportunidade. E aí, um dia ela chegou em mim, a gente estava num salão de cabeleireiro, ela conversando, eu estava com os filhos em casa, eu falei, preciso sair de casa, estou doida hoje. Precisava sair de casa, encontrei com ela no salão e ela falou assim, Catira, eu tenho uma ideia assim, assim, assado. E as pessoas não acreditam na minha ideia. E eu simplesmente olhei para ela e falei assim, quando a gente abre? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Até ela ficou assim, assustada. Isso foi em novembro de 2013. Em junho de 2014, nós abrimos nossa primeira unidade da Grão e Grão, ali na Rio Grande do Sul. Uhum. E a primeira visão que ela e vocês tiveram do negócios era, enfim, atender esse mercado que não existia produtos naturais, não existia essa demanda, não existia ninguém que atendesse, é isso? Vocês identificaram que existia esse mercado e ninguém atendia. Isso. O que aconteceu? Nas redes sociais veio muito forte no Instagram, no Facebook, principalmente no Instagram, as modelos fitness, né? Bela Falcone, Gabriela Pugliese, e elas tinham esse tipo de alimentação mais restritas, que era sem glúten, sem lactose, os orgânicos, e aqui em Campo Grande não achava esses produtos. Então a gente viu essa oportunidade de negócio, sentindo uma dor dela, que era uma dor da Lívia, que também não encontrava, a gente viu essa oportunidade. Mas era um risco também, que você poderia montar e não dar certo. Sim, né? Era um risco. Era um risco de você falar assim, vou montar um monte de produtos naturais, mas aí ninguém consome. Mas era impossível, né? Então, mas a tendência que a gente vendo até mesmo como farmacêuticas, a gente fala que como farmacêuticas, nós tiramos as pessoas das farmácias de tomar medicamentos e colocamos as pessoas dentro da Grão e Grão para consumir alimentos. Onde a gente sempre fala, faça do seu alimento o seu remédio. Então, essa era a nossa ideia como farmacêutica, tornar o alimento o remédio das pessoas. E como é que começou esse empório? Conta para nós. Produtos, quantos itens? Como é que funcionou a dinâmica? Gente, começou pequenininho. Então, assim, hoje a gente olha o que a gente tem e o que a gente tinha, a gente se emociona muito por isso, porque a gente abriu... Eu lembro que os produtos a gente colocava dava espaço de um palmo assim para colocar o outro, porque até mesmo não tinha muitos produtos. Então, a gente tinha aquela ideia formada, mas não tinha muitas coisas para trazer de fora. Isso em 2013. 2013. Opa, isso. faz tempo, né? 8 anos. 8 anos. Então, a gente abriu com uma loja muito pequenininha e a gente viu aquela loucura que foi. Tanto que quando a gente abriu a loja, a gente falou para a Lívia. Eu falei para ela, vamos abrir nós duas, conforme for a gente vai fazendo contratação de funcionários, né? No primeiro dia, nossos maridos tiveram que deixar os empregos dele. O meu marido era advogado, o marido dela é concursado, né? Funcionário público. Teve que deixar o trabalho dos dois naquele dia, pedir folga para ir lá ajudar a gente, ficar no caixa e atender da loucura da demanda que foi assim na primeira semana. Aí a gente viu a real necessidade de fazer a contratação de colaboradores para estar ajudando a gente. E comprar. E comprar, e a gente viu assim, não, 2 quilos de castanha vai dar para a semana. Imagina, a gente assim, estava totalmente fora da nossa realidade mesmo. Então, a gente foi aprendendo junto com o negócio. A gente não tinha conhecimento nenhum. A gente tinha conhecimento de farmácia. Isso eu tinha conhecimento e ela também. Agora, de uma loja de produtos naturais, a gente foi aprendendo, foi engatinhando junto com o nosso bebê. E o cliente ajudou, né, nesse processo? Porque ele começou a trazer produtos que você não tinha. Começou a te indicar produtos que você ainda não tinha comprado, né? Sim. Para que você pudesse colocar ali à venda. Assim, nossos maiores clientes, né, eram as blogueiras, né, as modelos fitness. Por exemplo, a Bela Falcone postava que ela consumia um determinado produto. Dava 5 minutos, todo mundo queria o produto. Então, a gente saía correndo atrás do produto. Então, assim, essa demanda, esse mercado começou a crescer muito. Fomentou muito essa questão de produtos naturais, desde chás, colágenos, produtos para emagrecer, alimentos para intestino, enfim, foi crescendo demais. Então, teve um boom muito grande, e isso de 6 anos para cá. Então, assim, a gente tinha muita opção de produto para comprar. Claro que agora na pandemia deu uma estabilizada, mas mesmo assim sempre tinha novidades, todo mês muita novidade. O maior desafio dentro desse processo, como empresária desse empório, era ser pioneira. Quando a gente Porque não tinha abriu... ninguém para você olhar e falar assim, eu preciso ir nesse. Olhar para esse para você montar um negócio. Porque nós, como empresários, sempre temos aquele que nós temos que aí colocar como
um gatilho de admiração, né? Isso. Vocês vão pegar esse modelo aqui e falar, não, eu quero ficar grande igual ele, né? É um case, né? no Um caso. case. Isso. Vocês não tinham, vocês eram Aqui em pioneiras. Campo Grande tinha 2 lojas pequenas quando a gente abriu, não na proporção que que a Grão e Grão era, mas tinham 2 lojas pequenas. Eu e a Lívia, a gente investiu muito desde o começo em procurar modelos de negócio fora de Campo Grande. A gente foi para São Paulo, a gente foi para Minas Gerais, a gente já participou de 2 feiras internacionais, que é a maior feira internacional de produtos naturais e orgânicos do mundo, que fica em Anaheim, na Califórnia. Então, a gente sempre busca novidades, a gente sempre vai atrás, porque a gente quer trazer sempre o novo para o nosso cliente aqui. A gente não quer que chegue em São Paulo e demore 15, 20 dias para chegar em Campo Grande. Então, a gente tem sempre estar atrás dessas novidades, buscando modelos de negócios em outros lugares, em outros empórios, né, em outras cidades, que a gente consegue atrair para Campo Grande também. Fantástico. E aí, falando sobre expansão de negócios, quando que se deu que vocês montaram as outras lojas? Então, quando a gente tinha 8 meses da primeira loja ali da Grão e Grão, surgiu a oportunidade de a gente abrir um quiosque no Shopping Campo Grande. Então, a gente ficou nesse quiosque lá, foi a nossa melhor, foi a nossa melhor e a nossa pior experiência, porque melhor. Foi ali que a gente fez a nossa fixação de marca, a gente conseguiu fomentar muito a marca da Grão e Grão dentro do shopping, porém, foi muito cansativo, foi muito estressante, porque a gente tinha dificuldade com colaboradores, era sábado, domingo, era feriado, mas foi muito bom. Então, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente empatou. Eu falo tanto de experiência positiva quanto negativa, e foi muito bom para Grão e Grão esse crescimento. Logo depois disso, a gente abriu a loja ali da Via Parque, que é a nossa segunda unidade, que já tem 4 anos, que foi nosso... a gente já reformou ela agora por há 1 ano atrás a gente reformou ela durante a pandemia. E depois disso tem 1 ano e meio que agora a gente tem a nossa terceira unidade, que é ali na Rua Jeribá, ali na Chácara Cachoeira. Mas vem cá, você empreende e é mãe de 3. Como é que é essa arte? Porque sua sócia também, vocês saíram grávidas juntas. Sim. Acabaram sendo mãe juntas, sócias juntas, e ao mesmo tempo as 2 foram mães. Nesse processo aí, você tem os seus 3 filhos. Como é que é inserido isso tudo? Os esposos ainda continuam com vocês? Ou Não, cada um atuam? tem o seu trabalho particular. Então, quando a gente resolveu abrir a Grão e Grão, eu já tinha a Isadora e o Benício. A Isadora tinha uns 3 aninhos, o Benício tinha 1 ano. E eu tinha minha sogra e minha mãe que me ajudavam muito com eles também. Então, para mim, foi tranquilo isso. Eu tinha uma rede de apoio que colaborava comigo para eu poder aprender, né? E empreender também. E aí, logo depois, a Lívia engravidou e eu falava para ela assim, bom, eu queria sempre ter o 3º filho. Aí eu falava assim, a prioridade é você, eu já tenho 2. Então, quando ela engravidou da Teodora, 1 ano depois eu engravidei da Betina. Então, a gente conseguiu separar isso, ela voltou do processo dela de maternidade, aí eu fui, engravidei da Betina. Então, assim, as coisas... Bebeu a água da Lívia e engravidou? Com certeza, foi assim, foi mágico, assim. E foram várias colaboradoras da empresa também engravidaram juntas, né? Então, eu falo, alguma coisa tinha lá, né, que o pessoal engravidou. Mas foi muito bom, porque ela pôde curtir o momento de maternidade dela, curto até hoje o meu momento de maternidade com a Betina, e a gente consegue conciliar muito bem isso. A gente tem uma rede de apoio. Os nossos maridos, cada um tem seu emprego, meu marido é advogado, o marido dela é funcionário público, né? Então, a gente consegue conciliar isso. Pandemia, retomada, tudo isso impactou o negócio de vocês também? Positivamente. A gente teve impacto positivo na pandemia, porque de tanto que se falava que comer bem, alimentação saudável, fazer exercício, cuidar da saúde, foi uma coisa tão falada que as pessoas começaram realmente a ter a consciência. Poxa, eu preciso... existe um empório que vende comida natural aqui. Isso. E elas nunca entraram lá e começaram a entrar, conhecer e usar. Isso. É isso? E coisas que pessoas não tinham nem ideia. Por exemplo, uma vitamina C, um pólen, coisas que aumentavam a imunidade, as pessoas não tinham esse conhecimento. Então, elas começaram a adquirir esse hábito alimentar durante a pandemia. Então, foi muito positiva para nós a pandemia. Tanto que a gente reformou uma loja, a gente fez a abertura de uma nova loja durante a pandemia, porque a gente percebeu a oportunidade de negócio que a gente estava tendo diante os fatos negativos que estavam sendo da pandemia, né? Mas as pessoas começaram a se cuidar e isso ficou. Isso ainda se mantém. Isso ainda se mantém. As pessoas se cuidando, alimentação. E se perpetua, né? Continuou retomado e o pessoal continuou com os hábitos. Com certeza. Ai, ótimo. Está numa crescente ainda. Eu falo, a gente olhando assim as novidades para 2023, 2024... Não é aquele boom, mas é uma crescente constante. Sim, a rede de alimentação saudável é uma coisa que vem crescendo muito, porque de fato as pessoas elas estão mais preocupadas com a alimentação saudável. Elas percebem que o alimento ele pode tanto tratar como curar qualquer tipo de doença. Então, se a gente realmente conseguir tirar as pessoas das farmácias para diminuir o consumo de medicamento, inserir mais alimentação correta,
Essa é a grande segredo da longevidade, né? Nós vamos para o intervalo, gente. Eu já volto com mais entrevista aqui com a Catira de Carli, empresária da Grão em Grão.